Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Gente, antes de começarmos o devocional, quero lembrar uma coisa que ficou despercebido por mim. Nosso canal completou 2 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por esse projeto de trazer a palavra dele pela internet e que ele continue, se for da vontade dele, que ele continue permitindo que possamos levar a palavra dele, continuar levando a palavra dele pela internet, lendo sua palavra, falando sua palavra, da sua palavra e cultuando a ele sempre, porque ele é o nosso motivo de vida, né? A vida verdadeira está nele. Amém. O nosso projeto completou 2 anos no dia 1º de janeiro. E eu não lembrei desse importante detalhe. Mas agradecemos a Deus por nos sustentar até aqui. Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Sonhos de Deus, que diz assim: Senhor Deus, agradecemos, porque mesmo quando nossos planos falham e nossos caminhos parecem incertos, o Senhor permanece no controle de tudo. Agradeço, porque não somos abandonados diante da frustração, mas podemos confiar em que Tu és soberano e cuida de cada detalhe da nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer que nossos sonhos, ainda que bons, precisam ser colocados nas Tuas mãos, confiando que os Teus são muito maiores. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais nos nossos próprios entendimentos do que em Tua direção. Quando a frustração surge, porque as coisas não aconteceram como imaginávamos, lembra nosso coração que Teus olhos veem muito além do que podemos compreender e que o Senhor está sempre redirecionando nossos passos para algo melhor. Ensina-nos a descansar em Ti e não em nossos esforços. Pai, ensina-nos a reagir biblicamente diante da frustração e da ansiedade. Em vez de lamentar ou murmurarmos, que possamos apresentar tudo a Ti em oração e com gratidão, sabendo que a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tuas mãos estão agindo mesmo quando não entendemos o processo. Ajuda-nos a confiar em Teus planos, ainda que nossos planos sejam frustrados. Sabemos que aquilo que consideramos perda pode ser um ajuste necessário para nos alinharmos à Tua vontade perfeita. Transforma nossas expectativas, renova nossos desejos e ensina-nos a esperar em Ti com paciência e esperança. Deus,
Transforma nossa frustração em testemunho de fidelidade. Que aprendamos a depender mais de Ti a cada dia. E que mesmo nos momentos difíceis, a nossa confiança em Ti seja uma luz para outros. Que em cada sonho frustrado, percebamos a Tua mão nos guiando e nos preparando para algo muito maior que o Senhor tem planejado em teus sonhos para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. De fevereiro. O devocional de hoje é referente a Jeremias. Jeremias capítulo 31. Versículo 33. Nós vamos ler do versículo 23 até o 33, tá? Que diz assim a palavra do Senhor. A prosperidade do povo de Deus. Uma introdução dessa parte diz: a promessa de uma nova aliança, versículos 31 a 34, ocupa um lugar central na teologia cristã. Os escritores do Novo Testamento entendem que essa nova aliança começou com a morte e ressurreição de Jesus. Algumas referências estão em Mateus, capítulo 26, versículo 28, Marcos, capítulo 14, versículo 24, Lucas, capítulo 22, versículo 20, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e Hebreus, capítulo 8, versículos 7 a 13. O autor da carta aos Hebreus cita esse texto para explicar o significado da morte de Jesus. Referências: Hebreus, capítulo 8, versículos 8 a 12 e capítulo 10, versículos 16 a 17. E o versículo 23 inicia assim: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: Quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades: Que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde ele, o Deus da justiça, mora. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades.
e haverá lavradores e também pastores com os seus rebanhos. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Eu, o Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá. Assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar, assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comer uvas verdes é que vai ficar com os dentes ásperos, e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, e no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o versículo 33 diz assim: quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. A escreverei e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre esse versículo. Cristão, eis tudo o que você pode precisar. Para ser feliz, você quer algo que o satisfaça. Isso não é suficiente? Se você puder derramar essa promessa em seu corpo, porventura não dirá como Davi: meu cálice transborda. Eu tenho mais do que o coração pode desejar? Quando isso acontecer, eu serei o seu Deus. Você não possuirá todas as coisas. O desejo é insaciável como a morte. Mas aquele que cumpre tudo em todos pode preenchê-lo. Quem pode medir a capacidade de nossos desejos? A riqueza incomensurável de Deus, pode mais do que transbordá-la. Então lhe pergunto: você não está completo com Deus? Quer alguma coisa além de Deus? Ele não é suficiente o bastante para satisfazê-lo se tudo mais falhar? Mas você quer mais do que satisfação tranquila.
quer prazer arrebatador. Vem, alma, eis a música do céu para você, porque Deus é o Criador do céu. Nem toda música que brota de instrumentos de sopro ou de corda pode produzir uma melodia tão doce quanto essa promessa. Eu serei o seu Deus. Eis o mar profundo de alegria, um oceano ilimitado de prazer. Vem, banhe seu espírito nele, nade sem parar, e não encontrará margem. Mergulhe por toda a eternidade e não achará o fundo. Eu serei o seu Deus. Se isso não provocar um brilho em seus olhos, nem seu coração bater mais forte de felicidade, então certamente sua alma não está saudável. Mas você quer mais do que os prazeres atuais. Almeja algo sobre o qual possa exercitar a esperança. E o que mais pode esperar do que o cumprimento dessa promessa, dessa grande promessa? Eu serei o seu Deus. Essa é a obra-prima de todas as promessas. Sua alegria cria um céu. Sua alegria cria um céu aqui e fará um céu lá em cima. Habite na luz do seu Senhor e deixe sua alma ser arrebatada por seu amor. Saia dessa banha e gordura que o sugaram. Viva de acordo com os privilégios e regozije-se com uma alegria indescritível. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 68. Deus dá a vitória. E uma introdução desses salmos diz assim: hino de louvor, referência à introdução, Salmo 3, Salmo 2 e Salmo 1. Com lembranças das vitórias de Israel na sua história. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 8. Deus é louvado por ter libertado o seu povo, por lhe ter dado a terra prometida e por ter escolhido o templo para ser o centro de sua adoração. E os salmos iniciam assim: Salmos de Davi, canção ao regente do coro. Salmos de Davi, canção ao regente do coro. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes
na sua presença. E cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele, terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva. Por causa da vinda de Deus, por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem, e muitas mulheres levaram esta notícia. Os seis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Porque é que no dia da batalha, alguns soldados ficaram no curral das ovelhas. Quando o Deus Todo-Poderoso espalhou os seis, caiu neve ali, no Monte Salmo. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, com seus milhares e milhares de carros poderosos. Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes, até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor, o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados.
Deus, o Senhor, nos disse: Eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês possam lamber o sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças, tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, o menor das tribos. Depois vêm os líderes de Judá, com o seu grupo. E em seguida os líderes de Zebulon e de Naphtali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti. Repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalhe aos povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Amém. E é isso, gente. Salmos de número 68. Que Deus os abençoe.